E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Berato. Estamos começando mais um episódio de podcast do Chão à Gestão, o podcast que vai ajudar você que trabalha ainda no chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, turma, tudo bem? Show de bola. Hoje nós vamos falar de um assunto super legal, um assunto que você vai precisar de conviver com ele quando assumir os cargos de gestão dentro da sua carreira, que é como administrar problemas, né? Eu, particularmente, trabalho na área de manutenção, o Zé também é mais na parte de operação ali, mas também é muito voltado para a área de manutenção. E, cara, existe um dogma que quando a gente assumiu o cargo de gestão, que era: cara, eu vou resolver todos os problemas que existirem, né? Então, eu vou controlar todos os problemas que existirem, vou acabar com eles na causa raiz, automaticamente vai sobrar mais tempo para eu poder olhar outras coisas. Só que, na verdade, não é assim, né? Existe alguns limiares de problemas. Tem problemas que você literalmente acaba com ele, mas tem problemas que você tem que aprender a conviver com eles, a administrá-los, para você matar eles daqui a algum tempo, quando tiver situações um pouco mais favoráveis, ou até mesmo só restringir ali mais ou menos os riscos na parte operacional para você conviver com ele ao longo do tempo. Esse assunto é bem legal, né, Zé? Porque é algo que a gente só vê na prática e é muito difícil você ver isso só na teoria, porque é algo bem particular dos gestores e não é algo tão palpável, tão visível assim. Você só consegue enxergar que isso existe colocando em perspectiva. Me dá um exemplo aí, Zé, já começando aqui um pouco do nosso assunto. Tem algum problema que quando você era técnico já existia lá na sua empresa e que conforme o tempo foi passando, você foi crescendo, foi assumindo cargo de gestão, achava que esse problema iria se extinguir e, na verdade, ele está com você até hoje, 12 anos depois lá na empresa? Cara, existe sim, com certeza. Dá um exemplo que até acredito deve acontecer muito no ambiente de manutenção, é você ficar naquela, pô, velho, por que que a empresa não compra essas peças todas novas? Sempre tá recuperando, reaproveitando, aí coloca uma peça mais ou menos ali no componente, e aí roda um certo tempo, 6 meses, ali 1 ano, ou até menos que isso. E aí, de repente, quebra de novo. E aí eu sempre pensava, pô, por que não compra novo? Coloca uma peça nova lá, vai rodar durante muito tempo. E isso nunca entrou na minha cabeça o porquê que era feito dessa forma. E aí, com o tempo, eu vi que não é bem assim. Se fosse para colocar tudo novo, comprar peça nova, não precisava da manutenção. Perfeito, ótimo ponto. Isso daí, cara, é ótimo ponto, Zé. Você começou assim, chutando já no gol. Eu também, né? Quando eu era técnico de manutenção, existia alguns equipamentos importantes na empresa que sempre quando eles dava problema uma vez na vida ou na morte, mas sempre quando dava, era a fábrica parada ali durante várias horas, um transtorno absurdo para poder consertar, envolvia tanta parte elétrica com a parte de mecânica, vinha outros turnos mais cedo, ficava até mais tarde outros turnos para dar conta de resolver aquele problema ali rápido. E a gente ficava pensando, pô, mas por que não tem uma estrutura de backup para quando esse equipamento que parar, essa estrutura começa a funcionar e a gente começa a trabalhar aqui de uma maneira um pouco mais tranquila? Por que a gente, que nem você falou, essas peças aqui, ó, que a gente fica adaptando, porque a gente não compra algo mais moderno, automaticamente a gente ganha um pouco de produtividade. E quando a gente vira gestor, a gente vê o outro lado da moeda e entende mais ou menos o porquê que isso acontece, né? Então, por exemplo, tornando um pouco mais palpável para vocês aqui. Dentro do ambiente fabril, existem ali alguns ambientes que são chamados curva A, B e C, que você, baseado nesses estudos, você deixa como um estoque componentes que tem recorrência de quebra para poder manter aquela parte operacional ali funcionando. Só que tem equipamentos que você tem dentro dessa curva A, B e C que estuda backups, né? Uma redundância, para quando um estragar, outro estraga. Então, por exemplo, onde eu trabalhava na fábrica tinha bombas. Aí tinha bomba A e B. As duas faziam o mesmo papel, só a A funcionava. Para quando a A desse problema, você ligasse a B. Só que existe um estudo de viabilidade financeira por trás disso. Tem equipamentos que não vale a pena ter redundância. Eles são muito caros. Tem equipamentos que não vale a pena a gente ter sobressalente.
porque são muito caros e a recorrência de problemas, baseada no histórico, ela é pequena. Então, tem equipamentos que, de acordo com a estratégia da empresa para ela se manter saudável, ela prefere trabalhar, quebra, conserta. E tá tudo bem. Não é algo errado. É algo que vai dar muito problema naquele exato minuto que ela quebrou, mas ela vai ficar ali anos, 2, 3, 4, 5 anos funcionando sem problema nenhum e automaticamente se paga. Muito maior do que se você trabalhar com peças sobressalentes, equipamentos sobressalentes, que vai ter um payback altíssimo e que não é tão inteligente assim para a empresa. É uma visão que um cara tá no chão de fábrica que ele não tem, né? Eu lembro do equipamento, um soprador. Lá na fábrica, eu trabalhava numa fábrica alimentícia, tinha um soprador. Qual que era a função dele? Era uma fábrica alimentícia, então fazia produtos alimentícios. Na época ela era biscoitos. Então tinha equipamento que era uma balança que os operadores eles pediam cargas de produtos para poder fazer a massa. Então, sei lá, eu quero 500 quilos de farinha, 150 quilos de açúcar, não sei o que. É como se fosse uma massa mesmo, que esse soprador tem uns silos grandões da área externa. Então esse soprador faz esse papel de pegar desses silos, jogar para a balança. Aí depois tem outro equipamento, outro soprador que sai da balança, esse soprador joga para a batedeira, enfim, para eles baterem, para virar a massa, depois ir pro forno. E, cara, esses sopradores, só tinha o soprador lá. Não tinha um soprador e do lado do outro soprador. E apesar disso, não tinha uma balança e do lado da outra balança para fazer o mesmo processo. Porque dentro da estratégia da empresa, a viabilidade financeira de fazer isso não existia. Eu estou falando de tubulações gigantescas, distâncias quilométricas de um para o outro. São equipamentos robustos, equipamentos que a sala de máquinas dele é do tamanho dessa sala aqui. Então não faz sentido você ter outros. E a gente sempre questionava isso. Por que não tinha? Com aquela mentalidade pequena de que está olhando de baixo para cima lá no chão de fábrica, achando que tem razão sobre tudo. Brigava, né? Pô, a empresa não vê as coisas aqui na ponta. A gente que está aqui no chão de fábrica sabe de tudo, os outros sensíveis não sabem de nada. É porque a gente não tem a visão de um todo, né? E quando a gente está do outro lado da moeda, a gente começa a enxergar isso. E você que está no chão de fábrica e quer crescer na carreira, já tem que ter um pouco dessa noção, dessa visão por trás dos panos de como as coisas funcionam, né, Zé? Exato, cara. E muitas das vezes, quando você tem essa visão, você também tem a visão, por exemplo, igual do exemplo do meu processo também. Você tem muita visão do dinheiro, né? Do que você precisa, você tem disponível ali para você poder gastar. E muitas das vezes, quando você pega para verificar o que você tem disponível, não dá para você ter esses componentes de backup da forma que seria o ideal na sua visão de técnico. Quando você vai ver, a grana é tão limitada, vamos dizer assim, que é um risco calculado. É melhor você deixar ali na situação de risco, se acontecer, vai ser algo que você vai ter que fazer uma manutenção corretiva do que fazer backup para tudo. Perfeito, exatamente. Outro ponto que a gente também se encaixaria nesse contexto de tem problemas que você mata e tem problemas que você administra, é uma situação que eu vivo particularmente hoje no ramo de varejo. Então, eu trabalho hoje no ramo de varejo. Eu sou gestor de manutenção de uma grande rede de varejo aqui em Minas Gerais, empresa de bilhão, tem quase 100 lojas. Então, todas as lojas ficam debaixo da responsabilidade de mim e do meu time. Então, uma dor muito grande em manutenção em rede de varejo são telhado e ar-condicionado. Telhado e ar-condicionado. E eu vim de empresas que tinham milhares de lojas. Uma empresa que eu estava antes do que eu estou hoje ela tem 3.200 lojas a nível Brasil. Quando eu estava lá, ela tinha 2.800 lojas. E hoje eu trabalho num que tem 100. Então, qual que era a minha visão? Olha que eu já era gestor. Eu ainda não estava no cargo que eu estou hoje. Eu sou um gerente. Ou seja, acima de mim, não tem mais ninguém do ponto de vista de manutenção. Tem pessoas, tem diretores que olham várias coisas ao mesmo tempo. Focado em manutenção, eu sou o nível mais alto que existe dentro da minha empresa. Antes, eu era um coordenador, né? Olhava muita coisa a nível nacional, mas ainda tem uma diferença gigantesca entre um gerente e um coordenador. E a gente só vê isso depois na prática. E eu, com o nível de coordenação, falei, cara, vou chegar lá, sou coordenador nível nacional, olhava 1.200 lojas, alguma coisa assim, tinha outros pares meus que olhavam o restante. E vou chegar lá, vou ter 100 lojas, cara, eu vou dominar. Eu vou arrumar os ar-condicionados rápido,
vou arrumar os telhados rápido e o restante eu vou administrando ali com o meu time. E, cara, não é bem assim, não. Existe problemas, que nem a gente falou aqui, que você mata, que você extingue, mas tem problemas que é natural do negócio. Ou seja, tem problemas que você tem que administrar ele. O cenário que eu peguei quando eu cheguei na empresa era um cenário desesperador. Eu tô falando aí de 80% das lojas não ter os ar-condicionados funcionando. 50% das lojas com vazamento de telhado. Era um cenário desesperador. Tinham menos lojas, né? Porque eram 100 lojas e proporcionalmente isso é pouco. Mas se você pegasse uma referência da empresa que eu estava antes, se fosse 3 mil lojas, por exemplo, eu tô falando de mais de 1.500 lojas com problema. Então, assim, era algo assustador, proporcionalmente falando, né? E eu tinha que dar um jeito naquilo. E nós demos. Nós colocamos hoje um cenário administrável. Mas nunca vai ser um cenário de zerar tudo. Por quê? Tem telhados que estão vazando hoje, enquanto eu estou falando com vocês, que não vazavam quando eu estava chegando na empresa. A gente eventualmente passou por algum processo de manutenção que amassou o telhado, teve chuvas torrenciais que não tinham acontecido antes e aconteceram agora. Teve uma loja recentemente que vazou, que a última vez que ela vazou foi há 5 anos atrás. Então, assim, eu nunca vou estancar ar-condicionado, eu nunca vou ter minhas lojas 100% com o ar-condicionado funcionando e nunca mais vou ter ar-condicionado sem parar. Eu nunca vou ter 100% das minhas lojas sem vazar nenhuma gotinha e pode chover o que for que nunca mais ela vai vazar. Elas vão vazar. Só que eu tenho que escolher as batalhas que eu vou lutar e trazer elas para o nível de controle que eu consiga administrar. É difícil você administrar 50% do seu parque vazando, 80% do seu parque com número de ar-condicionado. Isso é difícil. É o dia inteiro o gerente ligando, loja ligando, cobrando o tempo todo. Mas você consegue administrar coisas na casa de 5%, 10% com esse tipo de problema. São coisas que a gente vai administrando. Aí você arruma um, aí na outra semana aparece o outro, aí você vai lá, trata ele, depois aparece o outro, você vai administrando. Então, qual seria o recado aqui? Já para passar a palavra para o Zé, para ele entrar um pouco mais nesse sentido. Cara, tem problemas que você não vai zerar. Eu tô falando aqui da área de manutenção, mas tem na área de operação, tem na área de qualquer for. Tem problemas que você não vai zerar. E é inerente do negócio. É inerente do negócio. A gente pinta a parede, eu posso pintar essa parede aqui hoje. Daqui 1, 2 meses eu tenho que pintar ela de novo, porque alguém foi lá e esbarrou nela e descascou. Faz parte do negócio. Só que você tem que trazer tudo isso ao nível de controle aceitável que não atrapalhe de forma direta o seu negócio. E não atrapalhe de forma direta o processo produtivo da empresa que você trabalha. Zé, passo na palavra para você. Tem alguma coisa no seu dia a dia de trabalho que você se encaixa nesse pacote de administrar o problema? Cara, você falou e ar-condicionado. Ar-condicionado eu achei que estava sendo um problema só na ferrovia lá e está sendo um problema geral. Ar-condicionado na ferrovia? Como assim, Zé? Então, as locomotivas hoje têm normas que elas precisam estar operando com ar-condicionado, principalmente os modelos mais novos. É normativo isso? Isso, é regra lá. O ar-condicionado é para o conforto do maquinista. Interessante. Ele precisa estar numa cabine com ar-condicionado. Imagina ele estar num ambiente quente, muito calor, sem ar-condicionado. Então, a condição de trabalho dele... Vira insalubre, né? Fica... Olha que legal, né? A gente imagina que, no caso ali do Zé, trabalha numa multinacional de ferrovia, que o cara vai ter um maquinista lá que vai carregar vagões com produto, né? Com minério, etc, etc. Então não tem tanto esse controle com ar-condicionado, coisa que nem eu tenho no varejo, mas então tem, que engraçado. Quando isso é definido até em acordo coletivo. Quando para pensar, por exemplo, tem um maquinista que está no locomotivo, ele vai deslocar determinado trecho. Vai ter locais que ele vai parar que vai ser meio que deserto. Ele vai parar em um lugar que não tem comércio, nada perto ali. Perfeito. Uma temperatura muito quente, então ele vai ficar numa condição ruim ali, né? Vai passar calor. Tem que ter aquecedor para ele poder esquentar o almoço dele dentro do locomotivo. Então, assim, geladeira para ele guardar os alimentos ali dentro. É como se fosse um apartamento, né? Como se fosse um apartamento. E tem que ter um nível de conforto aceitável ali. Então, as locomotivas hoje, elas operam até com o ar-condicionado com defeito, que a gente chama locomotiva em restrição. Perfeito. Defeito assim, é igual você falou, elas operam num certo nível de problema. Mas o mais logo possível, essa locomotiva tem que parar para trocar esse ar-condicionado. E é o problema que a gente está vivendo. Tem várias locomotivas já sinalizadas. Hoje é uma dor na área de vocês? Uma dor enorme, que aí
por exemplo, tem várias locomotivas sinalizadas que precisam trocar o ar-condicionado. E aí quando você fala, pô, ar-condicionado, vou pegar todos eles, vou enviar para um serviço de recuperação externa e fazer a limpeza mais completa que tem possível neles. É a vontade de fazer em todos. Uhum. Só que você não pode fazer isso em todos. Por quê? Se você faz em todos, beleza, ele vai fazer uma limpeza completa. Mas quanto tempo que ele vai te entregar esse equipamento? Vai entregar, sei lá, em 60 dias. Imagina uma locomotiva parada 60 dias precisando de um ar-condicionado. Então acaba que a gente faz, a gente pondera, tem equipamentos que a gente faz uma manutenção corretiva em um nível aceitável que vai chegar rápido. Então ela chegou no nível rápido, a locomotiva opera. Agora tem outros que eu consigo pegar esse equipamento e fazer uma manutenção mais detalhada. São equipamentos que eu sei que eu tenho o suficiente em estoque que eu consigo operar ali as locomotivas. Tem um sobressalente que está parado, aí esse sobressalente eu consigo trabalhar uma recuperação mais completa, né, para futuramente, quando ele chegar, ele conseguir entrar na locomotiva e rodar por mais tempo. Mas quando chega no momento igual está agora, que tem várias locomotivas precisando, maquinistas sem operar, a empresa toda ligando, precisando de ar-condicionado, preciso de ar-condicionado. Aí como que fala, não, eu vou entregar daqui 60 dias, não tem nem como. Caramba, cara. Então é um caos completo. Então, Que situação. Olha pra você ver, cara, é uma situação bem similar à que eu vivo. e o ar-condicionado em locomotiva, só fazendo um parênteses, eu não desfazendo, mas o ar-condicionado, quando ele está estacionado, a manutenção é mais simples. Ele não tem tanta interferência com o ambiente externo. Agora, o ar-condicionado na locomotiva está exposto a minério, a impureza. Não tem como você ficar dando manutenção preventiva nele em movimento o tempo inteiro. Não, isso que eu ia te perguntar. Eu vou dar um cenário nosso aqui. Eu já trabalhei em várias empresas de varejo e usar ar-condicionado é ar-condicionado. Só que tem empresa de varejo, por exemplo, que eu tava, que trabalhava com um modelo de ar-condicionado chamado Split. Aí é um modelo de manutenção um pouco mais simples, um pouco mais tranquilo. Nas lojas que eu trabalho hoje, são lojas maiores, nós temos splitão, que o nome é parecido, um splitão. Só que a máquina de ar-condicionado, tipo assim, um é 8, outro é 80. Pra você ter ideia, tem empresa que mexe com split, mas não mexe com splitão. Tem empresa que mexe com splitão, mas não mexe com split. É totalmente diferente. Apesar de ser ar-condicionado, eu não tenho o nível de fornecedor qualquer que consegue mexer nas minhas áreas. Tem que ter um nível específico. Aí agora eu estou instalando lá o modelo VRF, que é um outro nível de ar-condicionado que também não é qualquer fornecedor que consegue mexer, entendeu? Como é que é para vocês esse... Aí é uma curiosidade pessoal minha. É um ar-condicionado mais simples? É um ar-condicionado mais barato, mais caro por ser... É igual o de um carro? Como que é? Cara, é um ar-condicionado bem mais completo. O tamanho dele é basicamente o tamanho dessa mesa aqui, e a altura de 1,5 m, vamos dizer assim. Pra você ter ideia, questão de custo, é $500 mil. Meio milhão um ar-condicionado? Zero, $500 mil. Caramba, uma Zé. manutenção corretiva, a gente está falando aí de 130 mil, 140 mil. A manutenção mais Caramba, completa. Zé. Sério? A manutenção mais básica, 40 mil, 30, 40 mil. Nossa, é outro cenário. É porque ele tem que ser um equipamento que ele consegue resistir, entrar em impureza, entrar nos motores ali e não danificar. Entendeu? Porque o ar-condicionado ele acumula muita poeira com o tempo. Uhum. E esses equipamentos eles ficam expostos a sol, chuva, intempérie. Imagino. Então tem que ser algo que tem que resistir muito ali a forma de trabalho. Então são equipamentos bem complexos. Hoje nós temos 2 fornecedores que fazem a recuperação dele. Só 2? Só 2 fornecedores. Caramba, Zé. Só 2? E o que torna o processo bem complexo. As placas que são colocadas, as placas que a gente chama são os cartões eletrônicos. Uhum. Muitos são importados, não tem de pronta entrega para colocar para o funcionamento deles. Geralmente é 2, 3 meses, costuma passar até mais que isso. Então, Caramba. são equipamentos bem robustos. Bom, vamos pensar nesse cenário seu aí, que é um cenário similar ao meu, mas num nível um pouco mais extremo. Cara, como que você vai chegar e falar assim, cara, eu vou resolver todos os ar-condicionados das minhas locomotivas parados? Poxa, $500 mil novo e 130 mil conserto, você não vai ter dinheiro para isso. Exato. Geralmente a gente faz um controle lá na seguinte forma. E a gente também não tem esses equipamentos disponíveis no mercado para ir ali de prateleira e comprar. Então o que a gente geralmente faz é mapear. A gente mapeia, por exemplo, quantas locomotivas hoje eu tenho em funcionamento. Então, de acordo com o consumo delas, o que é o consumo? Todas as vezes que elas precisam retirar um ar-condicionado em estoque e utilizar, aí é medido a quantidade ideal que deve ter de ar-condicionado para cada localidade. Perfeito. Então, vamos chegar aqui, a quantidade ideal é 20 equipamentos disponíveis. Para caso a locomotiva precisar desse equipamento, ele vai estar disponível no estoque.
E qual que é a quantidade que a gente tem hoje na frota? Vou colocar que tem 50. Então, o que que é avaliado? Qual que é primeira coisa, qual que é o tempo de recuperação desse ar-condicionado no cenário 1, que é o nível mais básico, no cenário 2, que é o nível intermediário, e no cenário 3, que é o nível extremo. Ele precisa de toda forma fazer o nível extremo. O nível mais extremo ele vai demorar 60 dias. Então, esse lead time, esse tempo, ele leva-se em consideração para me saber qual que é a quantidade que eu tenho que ter disponível no estoque e qual que é a quantidade que eu tenho que garantir que já esteja no fornecedor recuperando. Porque eu não posso esperar o ar-condicionado sair da locomotiva, ir para o fornecedor, esperar todo esse lead time e voltar. Eu tenho que ter um pulmão ali de giro para sempre que o estoque desabastecer, eu ter outro para me repor. É essa a dinâmica que a gente faz lá. Olha para você ver a complexidade, né? E você que tá ouvindo a gente aqui, tá no chão de fábrica querendo subir um cargo de gestão, não se assuste com isso, tá? A gente tá falando aqui um pouco, a gente até desceu, né? Um nível um pouco mais técnico. Uma curiosidade pessoal minha, realmente eu não sabia que esse mundo de ar-condicionado e locomotiva existia, mas existe e é bem complexo. Mas qual que é o recado aqui para você? A gente vê muito aí, cara, principalmente na parte de gestão e pessoas que estão assumindo esse tipo de cargo reclamando de burnout, trabalho excessivo, estresse pra caramba, nível de ansiedade alto. E isso que a gente tá falando aqui com vocês é um grande vilão para que tudo isso aconteça. Qual que é esse vilão? Você querer resolver tudo. Você dar conta de tudo. Porque por mais que você seja muito bom, por mais que você consiga ali ter pessoas debaixo de você, uma equipe muito boa, os problemas das suas empresas sempre vão ser maiores que você. Sempre. Então, você como gestor tem que definir quais são os problemas que você vai matar, quais são os problemas que você vai administrar. E essa administração, quais são os níveis que você precisa manter sob controle. Quando você tem isso mais palpável, as coisas ficam um pouco mais fáceis para você. Problemas que você precisa matar, problemas complexos você entra e resolve. Problemas que tem um nível de complexidade um pouco mais baixo, você delega e fica em cima, batendo o bumo direto até que ele morrer. E problemas que você tem que administrar, você cria processos, cria indicadores, delega e acompanha aqueles indicadores. E entra sempre na hora que eles ficarem vermelhos, na hora que saírem fora da linha de controle de vocês, vocês entram no detalhe e façam a gestão daquilo dali. Isso vai trazer uma paz para você que no mercado você não vai achar pessoas falando sobre isso. Porque a maioria das pessoas sofre de ansiedade, sofre de burnout, sofre de problemas de nervosismo no trabalho porque querem dar conta de tudo, querem resolver tudo, acham que... E não vai, e não vai. Não estou falando que você vai ser isento a isso. Você vai ficar nervoso, você vai ficar com nível de cobrança alto, você vai sentir a pressão, faz parte do seu cargo. Só que vão ser níveis aonde que você vai saber, quando chegar em você, aonde que você vai colocar força, aonde que você vai delegar, aonde que você vai acompanhar, aonde você tem que desenvolver o processo, desenvolver o indicador. E tudo parte dessa visão. Qual é o problema que eu vou administrar e qual é o problema que eu vou matar? E o ponto o problema é que você definir que tem que morrer, ele tem que morrer. Porque se ele não morrer, ele automaticamente vai se juntar aos problemas que você vai administrar e aquilo ali vai virar uma bola de neve gigantesco para você. Vou dar um exemplo da minha rotina hoje, Zé. Eu trabalho na manutenção de varejo. Basicamente, o meu nível diário de manutenção se repete a níveis de civil, hidráulica, serralheria, ar-condicionado, equipamentos eletrônicos, né, no break, etc, etc. Então, assim, para cada uma dessas figuras, nós temos esse cenário. Tem problema que a gente tem que matar, tem problema que a gente tem que administrar. Por exemplo, eu tenho lojas hoje, que eu sou responsável, que elas foram construídas há muito tempo atrás, 20, 25 anos atrás. E quando elas foram construídas, não foi necessariamente feito da melhor maneira possível. Todas as normas foram seguidas, enfim. Não tenho isso. E eu querer resolver
todos esses problemas estruturais das lojas hoje é utopia. O que eu vou fazer? Eu vou derrubar uma loja e vou construir outra? Não vou fazer isso. Então, cara, a gente vai entender qual o nível de problema que aquele situação ali ocasiona dentro do processo produtivo. Vou entender qual estágio que ele está e vou entender junto com a diretoria, com a empresa, se o estágio que ela está é um estágio preocupante para a gente ou se é um estágio tranquilo. Se for preocupante, eu tenho que entrar e diminuir o nível de risco daquilo dali. Se for um estágio tranquilo, eu só mantenho aquilo dali e fico monitorando para ver se não vai sair fora. Para deixar um pouco mais palpável para você aqui, eu vou trazer uma analogia da área de segurança. Acho que fica bem legal com isso. Vamos imaginar que essa mesa aqui, ela é um local onde as pessoas andam. Se você até puder colocar aqui na tela do meio, vamos imaginar que essa mesa aqui seja um local onde as pessoas andam. E esse copo aqui, ó, é uma pessoa e esse porta-copo aqui, ele é um buraco. Beleza? E esse buraco é um problema, nessa hipótese que eu estou falando para você aqui, ó, que é um problema que eu não consiga resolver, não consiga matar. Por uma série de motivos, é um problema que eu tenho que conviver com ele. Então, primeiro eu vou mapear esse problema. Ele existe, mapeei. Ele tá sob a minha visão. Agora eu vou tentar entender, baseado nos meus critérios e nos critérios da empresa, se do nível que ele está hoje é um nível aceitável ou envolve risco para o processo produtivo. Então, baseado nesses estudos, nesse discorrer, eu entendo, cara, no nível que ele está hoje é preocupante, porque ele não tem nenhum tipo de proteção, as pessoas podem andar, cair nele e se acidentar. Então, ele existe, eu não vou conseguir resolver esse problema, só que o nível que ele está, através do meu mapeamento, está no nível alto de risco, eu tenho que trazer ele agora para o nível de controle. Então, o que eu faço? Eu faço uma proteção mecânica, física em volta desse buraco. Coloco sinalizadores, coloco barreiras físicas. E o buraco vai continuar existindo, ou seja, o problema vai estar lá. Mas eu agora não consigo, nem se eu quiser, fisicamente, alcançar esse buraco. Então, agora eu desci o nível de preocupação dele para um nível aceitável. E, eventualmente, eu vou validar isso e vou começar a criar indicadores para monitorar se aquilo que eu fiz se mantém ou se piora. Sei lá, se conforme o tempo for passando, as pessoas vão trombando com ele aqui, se quebrou uma proteção dessa, exemplo, ou se agora as pessoas se pularem por cima dela, assim, elas vão começar a ter acesso a esse buraco por algum motivo. E conforme os meus indicadores foram sendo monitorados, se tiver um nível ok, eu só mantenho o que eu fiz. Se sair fora do controle, aí eu, como gestor, tenho que entrar e tomar a melhor decisão para aquele momento ali. Mas vai ter alguém do seu time monitorando aquele indicador ali sempre. Falando, olha, esse indicador aqui tá dentro do aceitável ainda, tá saindo fora. Então, assim, esse buraco aqui dessa mesa é um exemplo, mas ele serve para tudo isso que a gente acabou de falar. Os problemas que vocês identificarem que vocês têm que administrar, primeiro, mapeie eles, entendam em qual nível que eles estão e façam contingência para trazer eles para níveis aceitáveis, caso eles não estejam. Coloque pessoas monitorando aquilo, crie indicadores e você, como gestor, crie uma frequência de acompanhar esses indicadores. Caso ele saia fora do controle, você entra, resolve aquilo. Agora, problemas que você tem que matar na causa raiz. O mesmo buraco. Volta aqui, diretor, para a câmera do meio. O mesmo buraco está aqui. Esse problema agora é um problema de causa raiz. Eu tenho que resolver esse problema. Então, você, como gestor, vai definir um plano para poder resolver esse problema. Eu tenho que contratar um caminhão com várias toneladas de areia, que o buraco é bem profundo, com um diâmetro bem longo. Tenho que contratar uma empresa para poder administrar isso aqui e fazer o assentamento da terra da melhor maneira. Eu coloco a pessoa do meu time para poder monitorar esse serviço, contrato as pessoas e eu deleguei um processo baseado na solução daquele problema. Tem um planejamento de finalizar isso com 30 dias, 45 dias, por causa da complexidade dessa obra. E eu, como gestor, vou acompanhando isso daqui. Basicamente é isso. O problema tem que morrer. Não adianta daqui a 45 dias, 60 dias, você voltar, esse buraco está lá ainda. Ah, mas a quantidade de areia que a gente comprou não foi suficiente. A empresa que nós contratamos veio, mas depois parou de vir, não está vindo mais. Cara, o problema
você definiu que ele morreu. Ele tem que morrer. A pessoa que você delegou para poder fazer tem que fazer aquele problema morrer. Se ela não fizer, ela tem que dar reporte para você de forma recorrente, cada 15 dias, a cada 10 dias, você define para acompanhar se aquilo que você definiu está sendo feito ali na prática. Mas o problema tem que morrer. Porque se ele não morrer, ele vai se juntar com problemas que você está administrando, a carga vai ficar grande demais, ou novas demandas vão continuar surgindo, automaticamente você vai se sentir sobrecarregado dentro do seu ambiente de trabalho. Então, essa leitura de jogo, que não é qualquer pessoa que consegue fazer de forma fácil, não é qualquer pessoa que consegue enxergar isso, porque está muito ali preso no operacional, vai ajudar você no seu dia a dia de trabalho, principalmente se você estiver começando agora no seu cargo de gestão. Isso. Faz sentido para você, Zé? Faz sentido e até mesmo, por exemplo, se você entrar numa empresa, você comentou aí que já tem um número de problemas muito elevado, e você não tem essa visão, não tem essa noção, você vai começar a gastar energia com problemas que não precisariam estar gastando naquele momento. Perfeito. Vai deixar problemas graves para trás e você ainda não vai ter aquela visão do seu gestor, quem estiver em volta, que você está resolvendo os problemas. Você, pelo contrário, você vai ficar com a visão de que você é devagar em solucionar os problemas. Mas não é que você é devagar, você está dando foco naquilo que não tem necessidade no momento. A gente fez até um episódio bem legal aqui do podcast. Eu tenho um tempo já, que é um professor de neurociência, é um psicólogo, que ele falou muito sobre isso aqui. Cara, assim, até hoje eu vejo, de vez em quando, esse podcast que nós gravamos, ele é bem rico de informações. Rafael Nunes, né? Rafael. E ele falou assim, cara, o seu cérebro, ele é uma máquina. Não existe isso de você dar foco e atenção 100% de potência em vários locais ao mesmo tempo. É divisão de recurso. Se você tem várias coisas que você está olhando ao mesmo tempo, você está dividindo recurso com essas várias coisas. Você não está colocando potência máxima naquilo. É natural, é biológico. Então, trazendo isso que você acabou de falar aqui, enquanto eu estou dando foco em problemas que eu não deveria dar foco naquele momento, problemas maiores estão ficando para trás. E esses problemas maiores vão te tirar do jogo. Vão te fazer ser visto como gestor ruim, vão te fazer ser visto como profissional ruim. Apesar de você estar resolvendo aquele probleminha pequenininho aqui na ponta, tem um grandão que passa nas suas costas. Como que você faz para administrar isso? Defina logo quais são os problemas que você vai matar e quais são os problemas que você vai administrar e delegue isso. E automaticamente vá monitorando para ver se tudo aquilo que você delegou está acontecendo. Porque senão, cara, você vai ser engolido pela rotina, vai entrar demais no operacional e tudo isso que a gente está acabando de falar com você, você não vai conseguir enxergar, porque você vai estar cego demais pelaquela rotina ali do dia a dia. Zé, eu vou te falar uma coisa bem particular agora. Eu gostaria demais de ter ouvido esse tipo de conselho, cara, quando eu estava no início do cargo de gestão. São coisas que você aprende na prática, comete erros até hoje, né? Eu acabei de falar com vocês aqui, a minha vinda do último cargo para esse cargo agora, eu vim com a utopia de resolver todos os problemas rápido, por causa do número de lojas que eu cuidava de 10 vezes mais, agora 10 vezes menos, e não é assim, né? Proporcionalmente, as coisas se funcionam da mesma forma. E você acha que esse tipo de conteúdo é valioso para quem está ouvindo a gente, principalmente para quem está no chão de fábrica ainda querendo crescer na carreira? Cara, com certeza. Fazer uma analogia bem simples, para ficar de forma mais clara ainda. Uma coisa é você dar manutenção no barco na água enquanto ele está se levando ali. Olha o nível de dificuldade. Como é que você vai fazer o barco andar sem risco de afundar, né? Então é uma loucura, é difícil você administrar esse tipo de conteúdo. Outra coisa é você ter aquela tranquilidade de aprender antes de navegar. Você já ir com uma bagagem pronta, preparar, já ter uma linha de raciocínio ali para seguir. Então, é bem valioso esse tipo de conteúdo. Perfeito, perfeito. É aquilo que você falou, né? Aprender, quando chegar no campo de batalha, as coisas ficarem mais fáceis você tomar a decisão. Do que quando chegar no campo de batalha, você não souber para onde correr, aí a partir daí você for correr atrás de informação, mas as coisas estão acontecendo ali ao mesmo tempo, aí vira uma loucura no dia a dia. E tem um detalhe que joga muito contra, o tempo. Dependendo do tempo que você leva para começar a dar resultado, você já fica com a imagem que você é lento, você é ruim, você não consegue alcançar aquilo ali. Então, quanto mais rápido você já entrar julgando, melhor. Perfeito. Acho que o conteúdo de hoje era isso, tá? Mostrar para vocês que vão ser gestores, que estão começando agora nesse cargo de gestão,
poxa, é muita coisa, como é que eu vou dar conta de tudo? Tem que resolver tudo, tem que fazer isso tudo. Cara, não é bem assim. Você não precisa dar conta de tudo. Você precisa dar conta no que é o core do seu negócio, no que é o core da sua profissão, do que é o core do seu cargo exige naquele momento. Ou seja, vão ter coisas que você vai matar e vai resolver na causa raiz, e vão ter coisas que você vai administrar, trazer a níveis administráveis e mantendo ali, monitorando através de indicadores que você vai ter que criar para poder não perder ali performance, tá? Esse é o conteúdo que a gente quis trazer para vocês. Trouxemos aqui alguns exemplos nossos do dia a dia hoje, e espero que tenha sido valioso de alguma forma. Zé, deixa um recado final para a turma aí. Pessoal, acompanhe os nossos conteúdos. Deixem seus comentários, sugestões, dicas aí para os próximos conteúdos que a gente venha gravar. E absorvam o máximo, porque isso é riquíssimo, esse tipo de conteúdo. E aproveitem que existe, né? Que no meu tempo não tinha isso, não. E eu participei de um podcast de um amigo chamado Conexão AID na quinta-feira passada. Esse podcast está online hoje no YouTube, no canal deles. Deixa eu deixar o link aqui em algum lugar. Caso você tenha interesse, lá eu contei um pouco da minha história de vida, como que foi os primeiros passos dentro da área fabril, no cargo de chão de fábrica, e como que eu me virei essa chave. Estou hoje no cargo de gerência dentro do ambiente de trabalho que eu estou hoje em dia. É bem legal, foi bem descontraído o papo. Caso queira entender um pouco mais desse assunto e outros, a gente vai deixar um link para vocês verem o episódio completo, viu? Quer deixar mais algum recado? Não, né? Não é isso. Fechou então, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima e abraço!